Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 24 de dezembro de 2025. E vamos começar com a região de Odessa porque daqui já temos a resposta por parte da Rússia aos recentes ataques ucranianos à frota fantasma da própria Rússia. E como sabemos, nos últimos dias a Rússia tem efetuado mais ataques a diversos navios que vão até aos portos daquela região de Odessa. Já tivemos navios turcos a serem atacados, desta vez foi um navio do Líbano. E por isso nós estamos a ver que agora o Mar Negro está a se tornar uma zona bastante negra. Qualquer navio que passe neste mar pode ser facilmente atacado. Eu referi que os ataques à frota fantasma da Rússia iriam levar a uma situação perigosa. E agora temos esta resposta por parte da Rússia. Vamos agora passar à situação que nós temos no terreno e analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e vamos começar pela região de Zaporizhia. Aqui na cidade de Guliáy-Polha tivemos bastantes ajustes ainda feitos durante o dia de ontem. Por exemplo, antes de ontem tínhamos esta situação no mapa. E ontem recebemos a confirmação visual que de facto os russos melhoraram as suas posições dentro desta cidade. Por exemplo, aqui na porção mais a sul tivemos um vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar ataques que eles efetuaram às posições e soldados russos naquela região do mapa. Tivemos bastantes ataques destes efetuados e um deles foi geolocalizado exatamente naquele ponto do mapa. Com base neste vídeo, com base em relatos de várias fontes neutras, ajustamos todos estes territórios a favor das forças russas. Aqui mais do norte, mas ainda assim do centro da cidade de Guliáy-Polha também recebemos o mesmo vídeo, publicado pelos ucranianos, e como este vídeo possui bastantes ataques, um deles foi geolocalizado naquele ponto, naquela casa ali. Com base nisto, e mais uma vez com base em relatos de fontes neutras, o mapa foi ajustado. E pelo que sabemos, a Rússia já controla mais de 50% desta cidade e a ofensiva está a acelerar. E eu referi que várias fontes pró-ucranianas disseram que as suas unidades militares já estavam a abandonar esta região a recuar em direção à vila de Zalishnya. Portanto, estamos mesmo a ver que a conquista da cidade de Guliáy-Polha por parte dos russos é mesmo uma questão de dias. Até porque os russos já deslocaram ainda mais o seu foco de ataques para a porção mais a oeste. E aqui, por exemplo, tivemos alguns ataques com bombas do tipo FAB. Vamos prosseguir aqui mais para o norte e como nós sabemos, de acordo com várias fontes ligadas ao exército ucraniano, Syrskyi, o comandante em chefe das forças armadas ucranianas, acabou de reforçar esta região com mais reservas. E quem está atento aos vídeos aqui no canal sabe perfeitamente a importância desta região para a Ucrânia. Nesta região nós temos a última linha defensiva em direção a Zaporizhia que os ucranianos possuem. Esta linha é formada por esta rede enorme de fortificações e de trincheiras, mas à frente desta linha existe o rio de Gaichu, que também serve como uma proteção, mas natural, para os ucranianos. E a verdade é que os russos nos últimos 4 meses têm mostrado um grande ritmo de avanço nesta região e, quando encontraram-se de frente com esta grande linha defensiva ucraniana, obviamente que a sua ofensiva perdeu velocidade. E agora os russos estão a combater para conquistar e quebrar esta linha defensiva dos ucranianos. E é por causa disso que os ucranianos enviaram para aqui mais reservas. Sendo esta a última linha defensiva, obviamente isto abre um caminho direto até à própria cidade de Zaporizhia. A cidade de Zaporizhia é uma das maiores cidades ucranianas e a Rússia, durante esta guerra, ainda não conseguiu conquistar nenhuma cidade tão grande como esta cidade. E aí está o grande problema para os ucranianos. Caso os russos consigam passar por esta linha defensiva, não encontrarão resistência praticamente nenhuma do lado ucraniano para seguir ao longo desta direção. Continuando, tivemos mais algumas fontes a referir avanços por parte da Rússia em torno da vila de Dobropilha, para já sem confirmação visual para isso, sem provas visuais. Mas se isto é verdade, então significa que de facto os russos estão a ter bastante sucesso em quebrar esta linha defensiva e obviamente também foi por causa disso que os ucranianos trouxeram mais reservas.
Além disso, aqui a vila de Zarychny foi totalmente conquistada pelos russos nas últimas horas. Esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem e durante o dia de hoje recebemos este vídeo publicado pelas Forças Armadas da Rússia, a mostrar como os combates por esta vila estavam a decorrer. Temos aqui ataques com drones, ataques com artilharia também, e com base neste vídeo e nos relatos do Ministério da Defesa da Rússia, ajustámos toda esta área do mapa. E como eu já referi, o grande objetivo dos russos agora é a vila de Ternovat. A vila de Ternovat é que sim vai abrir o caminho direto para os russos até à cidade de Zaporizhia. Vamos avançar aqui mais para o norte, e a vila de Andriivka foi conquistada pelos russos durante o dia de ontem. E no vídeo de ontem eu prometi-vos mostrar o vídeo em que o exército da Rússia mostra os seus soldados a erguer bastantes bandeiras ao longo desta região toda, e aqui está o vídeo. É um vídeo parecido com o anterior, onde os russos mostram como estavam a decorrer as batalhas por aquela região. Temos aqui vários ataques efetuados e no fim do vídeo podemos ver vários soldados russos a erguer as suas bandeiras. Temos aqui vários pontos geolocalizados no mapa, temos aqui vários episódios deste género e as bandeiras foram erguidas nestes pontos, onde está uma bandeira branca num fundo vermelho. Além disso, mais fontes relataram avanços por parte da Rússia já a norte desta região toda, e estes relatos vieram-nos por parte de fontes neutras. Portanto, vemos aqui qual foi o motivo exato pelo qual os ucranianos trouxeram mais reservas para esta região. Estamos a ver que esta linha defensiva, que é a última linha defensiva em direção a Zaporizhia, está pouco a pouco a colapsar. E por isso veremos então o efeito destas reservas já nos próximos dias. Vamos continuar em direção à cidade de Pokrovsk e de Mirnograd, e para já não tivemos nada de novo. Ainda ontem eu referi que os ucranianos efetuaram um grande contra-ataque nesta região, conseguiram quebrar as defesas da Rússia a sul da vila de Grishnya. Contudo, os tanques e os veículos armados ucranianos não conseguiram resistir durante muito tempo, porque foram destruídos pelos russos exatamente nesta localização do mapa. Para já não sabemos os resultados exatos desta tentativa de contra-ataque por parte dos ucranianos, e como não recebemos nenhum vídeo por parte dos mesmos, podemos referir que esta falhou totalmente. Vamos continuar e agora vamos em direção à cidade de Konstantinivka, porque aqui os russos também iniciaram uma grande ofensiva nesta região. Os russos agruparam um grande número de forças já em torno da cidade de Toretsk, e foi por esta estrada que eles avançaram em direção à cidade de Konstantinivka. E vemos aqui um enorme número de ícones de ataques por parte dos ucranianos. Vamos analisar estes vídeos todos. E neste vídeo, que tem quase 2 minutos, que os ucranianos publicaram, vemos como o exército ucraniano estava-se a defender deste ataque. Tivemos ataques registados a estes veículos armados todos por parte da Rússia, que estavam bastante protegidos, e até conseguimos ver que eles são capazes de aguentar várias explosões. São necessários mesmo bastantes drones para destruir um veículo destes, protegido de forma bastante forte, e até vemos que alguns deles até conseguiram ser parados pelos ucranianos. Contudo, alguns conseguiram de facto chegar até à cidade de Konstantinivka, e pelo que sabemos, os russos reforçaram esta região com infantaria, e agora os combates estão a decorrer por esta região aqui. Outras fontes indicam que os russos também viraram o seu foco de ataque para esta região aqui, e que agora os combates estão a decorrer por estes territórios. Já outras fontes referem que um ataque em paralelo deu-se a partir desta região do mapa, em direção a estes territórios. E por isso podemos deduzir, com base nestes vídeos todos, que a Rússia vai tentar melhorar bastante as suas posições antes de começar o ano de 2026. Para já não sabemos ao certo que resultados a Rússia obteve com este grande ataque, veremos então nos próximos dias. Nos próximos dias, obviamente, vamos receber notícias desta área, e fiquem atentos ao canal que eu vou-vos relatar tudo o que acontecer. Vamos continuar mais para norte, em direção à região de Siversk, porque aqui
Os russos têm mostrado um grande ritmo de avanço nos últimos dias e isto pode ser facilmente explicado. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos no dia 21 de dezembro e todos os dias nós ajustámos o mapa desta forma a favor das forças russas, contudo para já sem confirmação visual para isso. Mas o mais importante de tudo é que aqui tanto as fontes pró-russas, as fontes neutras e, o mais importante, as fontes pró-ucranianas, inclusivamente a fonte Deep State, referem que estes avanços por parte da Rússia aconteceram. Como podemos ver aqui neste mapa, neste relato. Isto pode ser explicado facilmente. A verdade é que esta região é uma região de territórios sem fortificações, sem trincheiras, e por isso os ucranianos são obrigados a recuar ainda mais para trás para organizarem as suas defesas ao longo desta linha aqui. É aqui que os ucranianos possuem não só vilas, possuem algum tipo de infraestrutura, mas também redes enormes de trincheiras. Portanto, até esta linha poderemos esperar cada vez mais e mais avanços por parte da Rússia e avanços bastante rápidos. E isto é um motivo principal porque temos recebido todos estes avanços por parte da Rússia. Nesta direção, a fortificação que os ucranianos possuíam era a cidade de Siversk e a sua queda, obviamente, abriu caminho para mais avanços por parte da Rússia. Inclusivamente, ao longo desta linha são efetuados também ataques de drones por parte das forças russas. Temos aqui um vídeo a mostrar estes ataques. Não vos posso mostrar o vídeo até ao fim por causa da violência, mas esta linha já está a ser atacada pelos drones da Rússia. E agora vamos continuar em direção à cidade de Kupiansk, porque aqui algo importante aconteceu. E para vos explicar a situação toda, eu tenho de recuar alguns dias atrás. E foi precisamente em torno do dia 4 de dezembro que os ucranianos reforçaram esta direção e começaram a efetuar um grande contra-ataque, uma grande contraofensiva para conquistar totalmente a porção desta cidade de Kupiansk que se situa na margem oeste do rio que divide esta cidade. E dia após dia nós temos ajustado o mapa a favor das forças ucranianas. E agora estamos a ver como a situação se tem desenvolvido ao longo destes dias todos, mas a questão principal é que nos últimos 2 ou 3 dias não recebemos mais nenhuma novidade desta região e o mapa permaneceu como está. E isto significa uma coisa: as forças ucranianas ficaram exaustas. Isto significa que as forças ucranianas perderam a sua capacidade para avançar cada vez mais e por isso os ucranianos não conseguiram atingir o seu objetivo principal com esta grande contraofensiva, que era conquistar exatamente estes territórios todos. O exército da Rússia resistiu, conseguiu resistir a estes ataques e muito provavelmente agora está a reagrupar-se para um único objetivo apenas. Tal como aconteceu na porção a norte de Pokrovsk, assim que as forças ucranianas ficaram exaustas, os russos iniciaram o seu próprio contra-ataque. E é isso precisamente que poderemos esperar nos próximos dias. Os russos vão se reagrupar e vão também agora dar a sua resposta. E muito provavelmente eles agora vão tentar reconquistar tudo aquilo que os ucranianos conquistaram durante a sua grande contra-ofensiva. Não estou a referir que isto vai ocorrer nas próximas horas ou nos próximos dias. Este reagrupamento de forças pode demorar cerca de 1 ou 2 semanas, mas então veremos o que vai acontecer daqui a alguns dias. E obviamente que não foi só por causa das forças ucranianas estarem exaustas nesta direção que eles pararam a sua grande contra-ofensiva. A verdade é que, como eu referi nos vídeos anteriores, a Rússia também iniciou uma série de operações ao longo da porção a norte da fronteira da Ucrânia com a Rússia. E a Ucrânia, obviamente, teve de reforçar também esta região e, muito provavelmente, algumas das forças foram retiradas da direção de Kupiansk. Por exemplo, tivemos atividade por parte dos russos registada aqui em torno da vila de Jуравлёвка. Também tivemos mais atividades por parte dos russos nestas regiões aqui. E o mais importante de tudo é que a fonte pró-ucraniana Deep State realmente confirmou que os russos conseguiram conquistar a vila de Khrabovsky. Para já não tivemos nenhuma prova visual disso, mas as fontes russas referem que agora os combates já estão a decorrer para a conquista da vila de Ryaznya.
Vamos ver como uma situação vai ocorrer nesta direção, mas a verdade é que também, em torno de Sumi, a Rússia melhorou as suas posições segundo algumas fontes, inclusivamente fontes neutras. E aqui podemos afirmar que o grande objetivo dos russos será a conquista dos territórios que se situam ao longo desta região aqui. Os russos têm intensificado os seus ataques ao longo da vila de Andriivka, mas também em torno da vila de Yunakivka. E é aqui que os ucranianos possuem a sua próxima linha defensiva. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. Eu desejo mais uma vez um Feliz Natal a todos vocês, cheio de saúde, cheio de paz, cheio de alegria, com a vossa família e relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.